Bom, continuando. Agora vamos analisar a reação, a mesma reação, só que nós começamos adicionando SO3. Né? Eu faço a mesma conta. Concentração elevado ao quadrado, que veio da estequiometria. Concentração elevado ao quadrado, veio da estequiometria. E concentração a 1, né? Unidade, estequiometria. Substituo no equilíbrio as concentrações. Tá aqui, ó. Que nós vamos ter? 0,15 também. Pode ver que é quase o mesmo valor. As duas constantes de equilíbrio. 0,15 e 0,151. Se eu for arredondar, vai dar quase o mesmo valor, tá? Então, nós temos aí a mesma constante de equilíbrio. Se nós formos calcular a constante de equilíbrio da reação inversa, tá? Nós temos que inverter aqui, né? Os meus reagentes e o produto fica embaixo, porque, né, estamos vindo de lá aqui para cá agora. O que nós temos agora? Matematicamente falando, uma equação, o inverso de uma equação de um número, né? O inverso de um número é 1 sobre ele. Se eu pegar 1 sobre a constante de equilíbrio da reação direta, vai dar a minha constante de equilíbrio da reação inversa. Pega o número 1 e divide por 0,15, vocês vão ver que vai dar 6,5. Mas, se tiver dúvida, faça as contas. Constante de equilíbrio da reação inversa é a concentração SO2 ao quadrado. Está aqui. Ops, está aqui. Concentração de oxigênio está aqui. Né? SO2 e oxigênio. E a concentração de quem? Do meu SO3 ao quadrado. SO3 ao quadrado. Se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar 6,5 também. Por que eu mostrei essas duas contas? Porque se eu pedir para calcular, né, a constante de equilíbrio da reação direta e a constante de equilíbrio da reação inversa, vocês podem fazer de dois jeitos. A da reação direta não tem como fazer, né? É direto, tem que fazer aquelas contas das concentrações. E da reação inversa, é só você fazer 1 dividido pelo valor que você achou. Mas, se você errou na conta desse valor aqui, você vai errar os dois. Então, sugiro que façam a conta, né, a partir das concentrações para ver se os dois números são iguais. É uma forma de fazer uma autocorreção. Uma outra informação importante aqui, pessoal, como eu falei, a constante de equilíbrio, lá que eu coloquei em branco em slides anteriores, aí aqui, depende da estequiometria de reação. Vamos analisar essa reação aqui, ó. 2HBr mais Cl2, gerando 2HCl mais Br2. Tudo gasoso. A constante de equilíbrio para essa equação, para essa reação, é 4,0 vezes 10 à quarta. Se eu pegar essa reação aqui e multiplicar tudo por 2, aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, 2, 4, 1, 2. Multiplicar tudo por 2 aqui, é a mesma coisa que eu pegar a constante de equilíbrio e elevar ao quadrado. Observem que eu não estou multiplicando, estou elevando ao quadrado. Tá? No caso aqui seria quase igual, mas né, tome cuidado quando multiplicar por 3, por exemplo, tem que levar ao cubo. Ainda, se eu pegar a mesma equação inicial e dividir tudo por 2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar meio, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar meio. Quando eu faço isso, eu pego a constante de equilíbrio e tiro a raiz quadrada dela. Tá? Então, a relação da estequiometria com constante de equilíbrio é tudo proporcional. Então, tem que tomar cuidado com essas informações quando lembra, né, que eu falo sempre. A primeira coisa que pegou uma equação na mão para analisar, faça o balanceamento dela, tá? Através da constante de equilíbrio, né, a gente, ou do cálculo dessas possíveis constantes de equilíbrio, a gente consegue prever que sentido da reação, se ela está indo para o lado direito ou lado esquerdo, reação direta ou reação inversa. Então, quando a gente não sabe se a constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio, a reação está em equilíbrio, a gente pode obter algumas informações. Primeiro é calcular esse quociente de reação. Calcular o quociente de reação é a mesma coisa que calcular a constante de equilíbrio. É o mesmo processo. Por que chama quociente de reação? Porque a gente não tem certeza que está em equilíbrio. Então, a gente coloca um Q aqui.
Então, fazendo a conta aqui, se a gente já tiver um Q qualquer, eu falo que essa equação aqui tem uma constante de equilíbrio, e te dou algumas concentrações, e você fala, eu peço, verifique se essa reação em determinadas condições, né, concentração e temperatura, está em equilíbrio. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro calcular o Q, né, o quociente, e analisar. Se o quociente for igual ao valor dado, a constante de equilíbrio, está em equilíbrio. Ótimo. Tá? Se o seu quociente aqui for menor que a constante de equilíbrio, né, sua reação está nesse sentido aqui, indo para o lado esquerdo. Se o seu quociente for maior que a constante de equilíbrio, sua reação está indo para o lado direito. Vamos analisar isso com calma para fixar bem essa informação. Então, está aqui, tá? Se a reação ainda não atingir o equilíbrio, calcula-se a quociente de reação. Então, se os dois forem iguais, eu estou em equilíbrio. Se a quociente for menor, está indo para a direita. Se o quociente for maior, está indo para a esquerda. Tá bem? Então, vamos analisar uma reação real para a gente fixar bem essa informação. Considere a reação, produção de amônia. 3 hidrogênio, 1 nitrogênio, gerando 2 amônias, tudo no estado gasoso. Aí nós temos aqui, dou uns valores. Tem 2 mol de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio, 3 mols de amônia, num recipiente de 1 litro, a temperatura de 472 Kelvin e a constante de equilíbrio. Vamos analisar se essa reação está em equilíbrio. Se ela não estiver em equilíbrio, para que lado que ela está indo? Ela está gerando mais amônia para atingir o equilíbrio ou ela está gerando mais nitrogênio e hidrogênio para atingir o equilíbrio? Primeiro a gente tem que fazer o quê? Vamos lá, primeiro passo. Como nós estamos trabalhando com gases, quando a gente fala em concentração de gases, a gente fala em pressão parcial. A gente viu isso lá nos primeiros tópicos de gases, tá? Então, primeira coisa, a gente não usa diretamente a concentração. A gente vai fazer o quê? Calcular a pressão parcial desses sujeitos aqui. Como? Eu tenho todos os valores, né? Eu tenho a quantidade de matéria através da relação PV-nRT. Eu tenho a quantidade de matéria, eu tenho o R, que é, né, constante dos gases, a temperatura que foi dada e o volume que foi dado, tá? Então, eu faço a pressão parcial, calculo a pressão parcial de todos os gases, tá aqui. 122, 122 e 61,2. Isso aqui nós já sabemos fazer também, tá? Nesse ponto da disciplina. Então, o que nós fazemos? Calculamos o primeiro passo, quando é gás, né? Calcular a pressão parcial desses gases. Depois, calcular o quociente da reação para essa reação, tá? Utilizando o quê? As pressões parciais dos gases, que nós acabamos de calcular. Então, o meu quociente é a minha pressão parcial da amônia, elevado ao quadrado, né? Estequiometria. Pressão parcial do nitrogênio, eu tenho 1 aqui. Pressão parcial do hidrogênio, elevado ao cubo. Faço as contas, dá 1,34 vezes 10 à quarta. Eu vou fazer o que agora? Vou pegar esse valor e comparar com a minha constante de equilíbrio, que foi dada, né? Tá aqui, ó. Eu achei um valor. Ela é igual à constante de equilíbrio? Se for igual, está em equilíbrio. Mas pelo jeito aqui, não é igual. Ela é maior ou menor? A constante de equilíbrio aqui, pego aquela reta, né, que a gente já mostrou na aula, no slide passado, agora. A minha constante de equilíbrio está aqui, ó, no meio, tá? E o meu quociente está onde? Está para o lado de cá ou está para o lado de lá? Tá? Esse valor aqui, ele é maior que minha constante de equilíbrio. Tá? Então, ele é maior que minha constante de equilíbrio. Então, ele está desse lado aqui. O que vai acontecer? Significa que a minha reação está indo para o lado esquerdo. Ou seja, eu tenho mais amônia gerando nitrogênio e hidrogênio. É isso que tem que ser feito. É assim que a gente analisa a direção das reações. Tá bem? Bom, é isso. A conclusão é essa, tá? Estamos indo para o lado esquerdo, ou seja, no sentido inverso, tá? A reação, naquelas condições que eu mostrei, nessas condições aqui, ó, ela está fazendo assim. Ela não atingiu o equilíbrio ainda. Esse Q vai chegar até um ponto que seja igual à constante de equilíbrio. Aí volta a setinha de equilíbrio aqui, tá bem? Tem um princípio chamado princípio de Le Chatelier,
que diz o seguinte: se um sistema em equilíbrio é perturbado, né, aquele sistema que a gente está começando a ver lá, é perturbado por uma variação de temperatura, pressão ou concentração, ou seja, eu tenho uma reação em equilíbrio, está em equilíbrio lá, bonitinho. Eu perturbo essa reação, ou variando a temperatura, posso aumentar ou diminuir a temperatura, ou posso aumentar ou diminuir a pressão, ou posso alterar a concentração de algum dos reagentes ou produtos. Isso é uma perturbação na reação de um dos componentes, tá? O sistema deslocará a posição de equilíbrio de tal forma a neutralizar o efeito do distúrbio. O que está falando aqui, pessoal? Se eu tenho uma reação em equilíbrio e alterar esse equilíbrio, a reação vai atingir o equilíbrio de novo. Ela vai fazer um novo equilíbrio. Então, vamos entender melhor o que é isso aí. Vamos pegar essa mesma reação aí, tá? Tá em equilíbrio. Digamos, eu peguei um sistema em equilíbrio. Vou causar uma perturbação nela. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais hidrogênio nessa reação. Ela já estava em equilíbrio, estava bonitinho. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Só que agora eu causei um distúrbio aqui. Eu coloquei mais hidrogênio, tá? No sistema que estava em equilíbrio. Então, segundo o princípio de Le Chatelier, esse processo de adição de hidrogênio vai perturbar o sistema em equilíbrio, vai desequilibrar e, com o passar do tempo, vai atingir um novo equilíbrio. Para quê? Para que neutralize essa concentração maior que eu coloquei de hidrogênio. Tá? Então, o sistema vai consumir esse hidrogênio que eu coloquei a mais e levar os produtos até um novo equilíbrio estabelecido. Então, eu coloquei uma quantidade maior de produto, vai reagir com outro, coloquei uma quantidade maior de reagente, vai reagir com outro reagente para gerar mais produtos, tá? Então, H2 e nitrogênio diminuirão e NH3 aumentará. O que isso está causando? Está causando um deslocamento da reação no sentido direto. Eu adicionei mais reagente, está causando um deslocamento nesse sentido, vai gerar mais amônia, tá? Vamos dar uma analisada, o que aconteceu aqui nessa reação, quando eu fiz isso, graficamente. Então, eu tenho essa reação aqui, que estava em equilíbrio. Segundo Le Chatelier, qualquer distúrbio que eu causar aqui, essa reação vai atingir um novo equilíbrio. Então, esse é o gráfico. Vamos analisar esse gráfico parte a parte. Vamos analisar primeiro essa primeira parte aqui, onde, observem vocês que eu tenho a concentração de hidrogênio, a concentração de amônia, a concentração de hidrogênio, amônia e nitrogênio. A concentração, na verdade, que, né, quando está falando de gás, é pressão parcial, está constante. Ou seja, o sistema está em equilíbrio, tá? Com o tempo. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei, em um determinado tempo, mais hidrogênio. Aumentei a concentração, a pressão parcial desse hidrogênio. Tá? O que o sistema vai fazer? Vai reagir para que consuma a quantidade de hidrogênio que eu adicionei, fazendo como? Com que consuma também nitrogênio e gera mais amônia, tá? Então, nesse ponto aqui estava em equilíbrio, nesse exato momento aqui eu adicionei hidrogênio, né? O que aconteceu? Diminui essa concentração, aumenta essa concentração e diminui essa concentração, ou seja, diminui as concentrações dos reagentes e aumenta a concentração do meu produto, certo? Só que agora aqui não está mais em equilíbrio, está variando as concentrações. Se não está mais em equilíbrio, não é mais Q de equilíbrio, não é mais a constante de equilíbrio, é o meu Q, que é o meu quociente de reação para calcular, tá bem? Então, eu adicionei esse sujeito aqui, ó, tá? Eu adicionei esse sujeito aqui. Então, a minha constante de equilíbrio diminuiu, né? Se ela diminuiu, o que acontece? Aumenta essa aqui, eu diminuo isso aqui, né? É a relação matemática, tá? Ou seja, o meu Q, meu quociente de reação, ficou menor que a minha constante de equilíbrio, tá? Então, se meu quociente ficou menor que a constante de equilíbrio, o que vai acontecer com a reação? Vai ir para o lado direto. E é isso que está acontecendo, né? Está indo para o lado direto e está aumentando quem? NH3. Tá aqui, ó. Até que o meu quociente atinja de novo o equilíbrio. Ou seja, restabeleça o equilíbrio. Ou seja, agora a concentração de todos aqui
estão constantes, ou seja, um novo equilíbrio foi atingido, tá? O equilíbrio restabelecido. Mas observem vocês que esse novo equilíbrio atingido, as pressões parciais desse novo equilíbrio é diferente da pressão parcial que tinha no início, tá? É um novo equilíbrio, não é um equilíbrio igual ao anterior, tá bem? E aí tem uma outra constante. É isso que causa, esse significa o princípio de Le Chatelier. Qualquer distúrbio que eu cause no meu sistema de equilíbrio, o sistema vai atingir um novo equilíbrio, ou vai tentar restabelecer o equilíbrio, tá? Para uma equação que é reversível. Então, se eu causo aqui um distúrbio, né, aumento a concentração de uma reação genérica A ou B, né, estou diminuindo, né, o meu quociente. No caso aqui, eu estou aumentando a concentração de quem? Dos reagentes. Se eu aumentar a concentração dos reagentes A ou B, eu diminuo o meu quociente, vai ficar menor que a constante de equilíbrio, e a minha reação vai para a direita, ou seja, aumentei esses carinhas aqui, a minha reação vem para o lado direito. Se eu aumentar a concentração do C e D, que são os meus produtos, né, o meu quociente vai ficar maior que a minha constante de equilíbrio e a minha reação vai ocorrer no sentido inverso, tá? Na direção de A e B. Se eu diminuir a concentração de A e de B, né, eu estou diminuindo, aumentando o meu Q também. É a mesma coisa aqui. Tá? E a reação vai para o lado esquerdo. E, finalmente, se eu diminuir a concentração de C e D, o meu Q também diminui e a minha reação vai para o lado direito. Tá? Então, aqui é a direção do deslocamento, para a direita ou para a esquerda. Isso são os efeitos da alteração da concentração dos produtos ou dos reagentes, segundo Le Chatelier. Eu estou causando um distúrbio lá, alterando as concentrações, e a reação está restabelecendo o equilíbrio. Também ocorre que efeitos da temperatura. Eu posso alterar a temperatura e deslocar, causar um distúrbio alterando a temperatura. Como que isso acontece? Lembrando que, né, nós já estudamos em termodinâmica, o meu calor, se eu estou dando calor para o meu sistema, o meu calor é um reagente. Se o meu sistema está gerando calor, o meu calor é um produto. Para que o meu calor seja um reagente, o meu ΔH tem que ser positivo. É uma reação endotérmica, ou seja, eu estou cedendo calor para o sistema. Quando o meu ΔH é negativo, né, a minha reação é exotérmica, ou seja, está gerando calor. Então, tá claro aqui, né? Se eu estou gerando calor aqui, eu estou colocando os meus no sentido dos produtos. Se eu estou gerando calor aqui, está indo no sentido dos reagentes, tá bem? Vamos entender aqui uma outra coisa importante, que é o equilíbrio heterogêneo. Aqui até então, pessoal, nós estávamos colocando reações em equilíbrio onde eu tenho tudo em fase, na mesma fase, gasosa. Tá? Quando eu tenho uma reação em equilíbrio e as moléculas envolvidas dos meus reagentes e produtos estão na mesma fase, nós chamamos disso de um equilíbrio homogêneo. Então, existe um processo que é um equilíbrio heterogêneo. Aqui é uma reação heterogênea, ou seja, eu tenho um sólido que gera um líquido e um gás. Esse gás pode reagir com esse líquido e gerar esse sólido. Então, isso aqui está em equilíbrio. Como é que eu calculo a constante de equilíbrio nesse caso aqui? Tá? Aqui é um Q, não é um G. Eu vou usar só do gás. Por quê? A constante para substâncias puras, sejam elas líquidas ou gasosas, é 1. Tá? Se eu colocar o valor de 1 aqui, não vai alterar em nada a minha constante de equilíbrio. Então, o oxigênio aqui também, o 2 tem que colocar aqui dentro. Errei. Então, minha constante de equilíbrio vai ser a concentração do oxigênio só. Então, a pressão parcial, na verdade, né? Como é um gás, substância líquida pura, valor de 1. Substância sólida pura, valor de 1. Tá? Então, esse equilíbrio heterogêneo é calculado, a constante de equilíbrio é calculado só
com dos gases, que aqui no caso é a pressão parcial do oxigênio. Vamos analisar essa outra equação aqui. Amônia gasosa, né, ácido sulfúrico líquido, gerando sulfato de amônia aqui sólido. Então, eu tenho gás, líquido e sólido. A concentração, a constante de equilíbrio aqui para essa equação vai ser o quê? Aqui é 1, aqui é 1, né? Então, a gente vai ter só do da pressão parcial da amônia, tá? Que é o gasoso. Então, para calcular a constante de equilíbrio de um sistema heterogêneo, eu só uso dos gases. É 1 para substâncias puras, sejam elas líquidas ou gasosas, tá bem? Existe uma correlação entre a variação da energia livre de Gibbs e a constante de equilíbrio. A correlação diz o seguinte: a variação, né, variação delta, da energia livre de Gibbs para a reação é igual à variação da energia livre de Gibbs para a reação a reação no estado padrão. A gente já estudou o que significa estado padrão, né? E, esses valores são tabelados, a gente pode encontrar, calcular ou pegar da tabela que nós temos já fornecida, mais RT ln de Q. Então, eu tenho essa correlação aqui, constante dos gases ideais, a temperatura, ln do quociente de reação. Então, quando a reação está em equilíbrio, não há variação de entropia, né? Lembra da relação de entropia, entalpia e energia livre de Gibbs? Então, se está em equilíbrio, não tem variação de entropia, não está gerando mais caos, né? Então, está estável. Então, não há variação de energia livre de Gibbs. Se não tem variação de entropia, aquela relação lá não tem variação. Portanto, a variação da energia livre de Gibbs é zero, quando em equilíbrio. E se está em equilíbrio, o meu quociente aqui é igual a K, né? Então, essa relação aqui se torna a variação da energia livre de Gibbs para uma reação em equilíbrio é zero, então eu vou ter a variação de energia livre padrão, mais RT ln de K, que no K agora é em equilíbrio. Fazendo, né, jogando o ΔG para o lado de lá, eu vou ter que ΔG da variação da energia livre de Gibbs no estado padrão da reação é menos RT ln de K. Então, essa correlação aqui, a gente consegue calcular muitas coisas. Tanto calcular a variação da energia livre de Gibbs num estado padrão, né, tendo a constante dos gases e a temperatura, e a constante de equilíbrio, né? Ou calcular a constante de equilíbrio através de outras informações. Tá? Vamos fazer isso, vamos ver o que a gente consegue. Analisando ainda essa correlação, para uma variação da energia livre de Gibbs padrão de uma reação. Ops, está... acertei aqui, pessoal. Estava oculto ali essa informação aqui. Então, analisando essa correlação, para que o ΔG da reação for ser negativo, a constante aqui tem que ser maior que 1. Se for menor que 1, né, vai ser negativo. Esse valor aqui vai ser aí negativo com negativo vai dar positivo. Eu vou ter um valor ΔG positivo. Então, para que essa relação ΔG for negativo, minha constante da reação, né, de equilíbrio tem que ser maior que 1. Quando que isso acontece? Analisando o gráfico. O sentido padrão é espontâneo, né? Porque o meu ΔG é negativo, então é uma reação espontânea. Então, ela vai acontecer no quê? No sentido direto. Tá? No sentido direto. Então, favorece os produtos, ou seja, o meu ΔG, variação de energia livre de Gibbs padrão, é menor que zero, é negativo, né? E a minha constante é maior que 1. Então, eu vou ter um gráfico assim, ó, é espontâneo, né? A minha energia livre de Gibbs está diminuindo, vai chegar num ponto onde atinge o equilíbrio. Aqui, ó, é o equilíbrio.
A partir desse ponto aqui, a reação já não está mais espontânea, né? Porque a minha energia de livre de Gibbs está aumentando. Se está aumentando, ela vai estar sendo mais positiva que essa energia de livre de Gibbs nesse ponto de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, eu estou gerando somente produtos, tá? Então, o valor dessa energia livre de Gibbs aqui, com essa energia livre de Gibbs aqui, a diferença, tá, é negativo. Ou seja, né, eu tinha somente reagentes aqui, tenho somente produtos aqui, variação negativa, ou seja, a minha reação é espontânea, tá? Isso aqui é para uma reação também espontânea. Para a variação de energia de livre da reação padrão ser positivo, o K tem que ser menor que 1, tá? Então, K menor que 1 vai dar um valor negativo, negativo com negativo vai dar positivo, então a minha reação vai ser com ΔG positivo. E essa reação aqui, ela não é espontânea no sentido direto, ela vai ser espontânea no sentido inverso, né? Então, ela vai vir lá dos meus produtos, vai vir na direção inversa até atingir o equilíbrio. Atingir o equilíbrio nesse ponto aqui, começa a reação no sentido direto, que também não tem uma espontaneidade, né? Mas aqui eu vou atingir só os reagentes, e aqui só os produtos. O valor do ΔG aqui, comparando com o valor do ΔG aqui, somente produtos e somente reagente, se a gente for ver, é positivo. Ó. Aqui, esse aqui é maior que esse aqui. Tá? Se é positivo, ela vai ser espontânea nesse sentido. Ela não vai ser espontânea no sentido direto, vai ser espontânea no sentido inverso. Tá bem? Então, tem uma outra informação que é a constante de equilíbrio em diferentes temperaturas. A gente consegue a gente consegue obter várias constantes de equilíbrio para uma reação em equilíbrio quando a gente muda a temperatura. Alterando a temperatura, eu altero a minha constante de equilíbrio. Seria muito entediante calcular todas as constantes de equilíbrio para várias temperaturas diferentes. Então, o que esse pesquisador fez? Van Toff desenvolveu, né, uma fórmula que, a partir de algumas informações, a gente consegue calcular, né, as constantes de equilíbrio para qualquer temperatura. Então, sabendo a constante de equilíbrio para uma determinada temperatura e o ΔH de formação, é possível calcular a constante de equilíbrio para qualquer outra temperatura através dessa equação de Van Toff. Tá bem? Vamos entender melhor isso aí. Vamos pegar de novo uma outra reação aí, em equilíbrio. Todas elas é um equilíbrio homogêneo, né? Nós já sabemos agora a diferença entre homogêneo e heterogêneo. N2 gasoso com oxigênio gasoso gerando 2NO gasoso. Então, umas informações que foram dadas aqui. A constante de equilíbrio a 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, é 4,4 vezes 10 a menos 31. O ΔH, né, entalpia padrão, é 180,5 kJ por mol. Calcular a constante de equilíbrio para 2.400 Kelvin. Então, foi dado alguns valores e está pedindo para calcular a nova constante de equilíbrio, né, para uma temperatura diferente. Eu uso a relação de Van Toff, que eu apresentei agora na slide anterior. Então, o que nós temos aqui? Vamos substituindo primeiro. Qual é o meu ΔH? Meu ΔH é 180 kg, eu coloquei quilo agora 10 a 3, tá? Joule por mol, 180 kJ por mol. Meu R, peguei o R de 8,314, que tem as unidades de Joule, mol, Kelvin, que eu vou conseguir cortar no final. T1, 298, foi dado. T2, onde eu quero chegar, 2.400 Kelvin. Fazendo todo essa conta aqui, eu vou chegar no valor de 63,8. 63,8 é igual a essa relação, LN, K na temperatura 2, K na temperatura 1. Então, LN de K na temperatura 2, LN de K sobre LN do quociente dos dois Ks na temperatura 2, na temperatura 1, é 63,8. Então, o que eu faço aqui? Eu tiro o LN daqui, né?
Fazendo como? Elevando ao exponencial, esse valor aqui. Então, tirei o ln daqui, levei esse sujeito aqui ao exponencial e faço a conta. Essa relação aqui vai dar agora 5,1 vezes 10 a 23, que é esse valor aqui, né, o exponencial elevado a 63,8, dá esse valor. O que eu faço agora? Eu quero o meu K na temperatura 2. Passo o K na temperatura 1 para o lado de lá. Ele foi dado, esse valor? Foi, tá aqui, ó, 4,4. Então, eu já tenho todos os valores. Então, o meu novo K na temperatura 2, faço a conta, vai dar 2,2 vezes 10 a menos 3. Isso eu posso fazer com qualquer outra temperatura para essa equação aqui, com esses dados aqui, tá? Então, é isso que a relação de Van 't Hoff nos informa. Então, é isso, pessoal. A gente terminou essa parte de equilíbrio químico abordando todos aqueles tópicos que a gente tinha oferecido, tá bem? Com isso, nós finalizamos a parte 2 de Química Geral 2.